Bom dia, tudo bom? Hoje é 26 de fevereiro. Nós estamos juntos aqui para aprender um pouquinho sobre santidade na família. Mas antes de tudo, vamos buscar o Senhor em oração. Que Ele abençoe esse momento, seja um momento de aprendizagem e também de alegria. Podemos conversar, brincar, relaxar e a gente entender o que Deus tem para nossas vidas. Tá bom? Trabalhar com vocês nesse tempo aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Obrigado por isso, Jesus. Obrigado estamos juntos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, estarmos juntos aqui porque tem sido Papai, abençoa as pessoas que estão acreditando nos mortos, ao João que está nessa logística de arrumação de coisas, ao Mário que arrumou tudo isso esse ambiente aqui. Abençoa também o pastor Oscar na sua mensagem de hoje. Abençoa o grupo de louvor também embaixo ensaiando. Nos abençoe. Te peço isso. Nos abençoe. Que seja um dia de bênção em nossas vidas. É que nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai, eu e assim, nos restaurantes, assim, dividir não, nós estamos juntos. Nós somos Vamos apenas nos distribuir nossas tarefas. Algumas partes eu vou falar, algumas partes ela vai falar. E vamos tentar falar com vocês. O material que vai ter na sua frente é um material muito rico, muito extenso. Claro que em uma hora a gente não vai conseguir cumprir todo o material, tá? Então vamos destacar algumas partes que nós entendemos ser importantes para podermos falar sobre esses assuntos que estão propostos aí, mas que vocês possam, de repente, tirar uma dúvida, ter algum tipo de não concordei com essa frase, não concordei com esse pensamento, não concordei com essa colocação. Vocês podem nos interromper e podem nos perguntar. Nós ensaiamos, eu creio em Deus, estamos mais ou menos preparados. Olha cá. Mais ou menos preparados para poder responder isso aí. Já temos quase 12 meses, nós estamos orando por esse material, debruçando. Ali atrás tem todos os livros que eu utilizei para fazer esse material com vocês. Tá tudo ali. A ideia dos livros é que, lógico, nem tudo está aqui, é que você sabe que existem ferramentas onde a gente pode fazer uso e enriquecer, né? Uma das coisas que eu estou vendo aqui, tem muitos casais e muitos solteiros, o que é bom. Deixa eu dizer por que é bom. Porque assim, a gente estuda, faz até o colegial, vai para a faculdade, se prepara para ser um bom profissional, continua estudando, faz mestrado, pós-graduação. Não é isso que acontece, porque eu quero ser boa profissional. E muitas vezes, ao longo de toda a nossa vida, a gente estuda para melhorar, para se atualizar. E não podia ser diferente também na vida conjugal. A gente sabe que a Bíblia é regra de conduta e fé, mas a gente se abstém, a gente não busca recursos, ferramentas para estar mais prontos no casamento. Então, assim como a nossa vida é muito interessante que a gente também busque. Então, por isso que eu fico feliz quando eu vejo solteiros aqui. Porque eu sei que vocês vão chegar melhor do que nós, não é verdade? Muita gente, que a gente às vezes entra, aí outra história, eu já tô, o meu marido tem que ficar se policiando, senão a mulher vai lá na frente e resolve, tá bom? Mas assim, eu tô muito feliz com vocês aqui presentes. Vamos lá, então vamos começar a discutir o que é santidade. A Bíblia fala, vamos falar sobre santidade, porque falar sobre, não posso falar sobre santidade sem salvação. Todo mundo conhece Jesus como seu único Espírito Salvador aqui, todo mundo conhece aqui. Levanta a mão. Se não conhecer, esse é um momento para te fazer uma decisão. Isso mesmo. Então, quando nós nos convertemos nossas vidas em Jesus Cristo, Deus nos libertou, nos salvou. Ele nos fez uma nova criatura. Quando fazemos uma nova criatura, nós somos justificados diante de Deus. Justificado, isso é, eu tenho livre acesso ao Pai. Isso é, eu posso anunciar no meu Papai do Céu, dizer, Papai do Céu, eu quero
Quero te conhecer melhor. Fica à vontade. Quero te conhecer melhor. Quando nesse processo acontece, somos justificados, dizemos o quê? Em santidade. Isso é, vamos juntos crescendo na palavra de Deus, crescermos em termos de comunhão com o Senhor, crescendo também em comunhão com a sua palavra. Tá? E nessa busca de santidade é que nós vamos justamente trabalhar nesse assunto. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Isso Pedro falando sobre Jesus Cristo. Isso é uma orientação, como que é uma ordenança que nós devemos buscar a santidade a todo tempo, a todo instante. Essa busca de santidade que nós devemos fazer tanto em nossas vidas pessoal, principalmente pessoal, mas também em todas as nossas esferas que nós vivemos. Aqui Pastoral está fazendo um trabalho muito bacana em relação à santidade, buscando todas as esferas possíveis. Hoje iremos tratar justamente a esfera familiar, aonde existe falar mais alto, aonde existe, né, justamente o nosso maior conflito, onde existe o nosso maior desafio, dificuldade, entendeu? Lá em Romanos 8, 29, você está com a Bíblia com a apostila aberta? Eu queria que alguma pessoa lesse para mim, Romanos 8, 29. Logo no começo da apostila aí de vocês, está vendo vocês aí embaixo? A santidade é um propósito principal de Deus para todos nós. Aí tem embaixo no versículo aí, Romanos 8, 29. Alguém lê, por favor? Senão ninguém pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Isso mesmo. Ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus Cristo. Então eu e você estamos convidados a sermos cada vez mais, não parecidos com nós mesmos, mas cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Versículo seguinte, 1 Tessalonicenses 4, 3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Isso é o destino, justamente a vontade de Deus em nossas vidas. Paulo, ao escrever em Tessalonicenses, né, ele mostrou esse propósito, né, para podermos sermos santos. E embaixo logo tem Colossenses 1, 9 a 10. Diz assim: alguma pessoa lê, por favor? Colossenses 1, 9 a 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de plena consciência da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 9. Beleza? Isso é o básico de santidade. Alguma dúvida? Alguma coisa que possa tirar? Entendeu? Isso é, a santidade nada mais é que um convívio direto com a palavra de Deus. Podemos viver isso aí cada dia, em todo instante. E iremos falar também que crescer em santidade significa crescer no temor do Senhor. Lá em Provérbios 8, 3 diz assim: temer ao Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8, 13. E Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A santidade deve ser abrangente e vívida em todas as áreas da nossa vida. Esse é o grande desafio justamente desse semestre com a equipe pastoral e com vocês. Pessoal, a gente ouviu, né, sobre santidade, a gente viu que ali, quando o Senhor falou sejam santos, sede santos, é uma ordenança. Ele não está falando para você, olha, se der para você, você busca a santidade. Não, ele está nos
pedindo que possamos, aliás, quando eu aceito Jesus, como o André já falou, a gente recebe o Espírito Santo de Deus e isso nos capacita a buscar a santidade, concorda? Porque é Ele que nos convence do erro, do mal, das nossas dificuldades, de quem eu sou, né? E reconhecendo quem Deus é. Uma coisa assim importante que a gente vê em tudo nesses textos, que a gente está dando uma certa agilidade por conta do tempo e da extensão e da importância de cada assunto, a gente vê nisso tudo que quando eu conheço Deus e vejo esse Deus, Ele é preocupado, Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele não quer um relacionamento, ele lá e você aqui. Ele quer um relacionamento de intimidade. Entenderam? Ou seja, eu vou, como uma boa professora, a gente não fica sem isso aqui, né? Quando o meu relacionamento com Deus, quando eu busco através de sua palavra, isso aqui é uma seta, tá, gente? Aqui Deus, tá? Quando o meu relacionamento com Deus na vertical, ele está íntimo, você está buscando conhecer mais ele, não é assim no nosso dia a dia? A gente começa a se relacionar com um amigo ou com aquele que a gente está se planejando, eu digo solteiros, a gente a cada dia vai ser acrescentando, não é? Então essa intimidade que você vai aprendendo a ter, não é diferente com Deus. E como é que eu faço? A sua palavra. A palavra é a minha ferramenta de eu conhecer Deus, de como Ele se revelou através de toda a criação. E a gente vai ver, gente, ao longo de tudo, que desde a criação o Senhor é gracioso. Porque uma vez eu ouvi de alguém dizer assim, que ela era de outra religião, vocês só lêem o Novo Testamento? Eu fiz, não, de jeito nenhum. Ela falou assim, porque eu acho que vocês vivem só pela graça. Eu fiz, meu amor, você conhece a palavra de Deus? Aí ela olhou assim, arregalou. Você vai ver que desde Gênesis, Deus demonstra graça na vida do homem. Então, a gente não lê só o Novo Testamento, nós lemos a Bíblia inteira. Isso foi numa ocasião que eu estava numa escola de adventistas. E eu fui convidada para ser professora de ensino religioso. Eu travei uma briga, né? Com muitas professoras adventistas, mas isso é outra história. Mas o que eu quero dizer a você é que quanto mais eu busco esse Deus, quanto mais eu alinho essa intimidade com Deus, meus relacionamentos aqui na horizontal vai ser refletido. Quanto mais eu tenho intimidade com Ele, aqui, gente, e isso lá na frente, quando a gente vai trabalhar os conflitos, eu quero dizer para você, você vai ter capacitação do Senhor para amenizar, para ter sabedoria ao lidar um com o outro, tá bom? E isso eu digo, nós casados, mas eu digo em todos os âmbitos da nossa vida. Você que é solteiro, e eu quero abrir um parênteses que eu falei no começo, e alguns chegaram agora, é tão importante, eu fico assim emocionada em ver vocês aqui, porque quantas vezes a gente batalha na nossa vida secular para ser um bom profissional e a gente estuda pra caramba e a gente não faz isso e chega no casamento como quem cai de paraquedas. Não foi diferente comigo não, em algumas áreas, entendeu? Eu quero dizer pra você que esse casal aqui, Deus fez foi um laboratório, sabe? E a gente continua, graças a Deus, crescendo. E a gente vai melhorando a cada dia quando a gente busca isso aqui, viu? Isso aqui é tão importante. E você vai ver, a gente fez aqui, né, elaborou uma apostila, mastigou, colocou textos bíblicos, temos livros ali que vai te ajudar, mas a Bíblia em si só, o Senhor nos dá modelo de como basta a gente ler, entendeu? Então a santidade, só resumindo, isso daqui, cada vez que eu busco o Senhor, essa minha vida de santidade vai ser refletida, tá? Porque aí você está buscando nele, você está conhecendo ele e você quer, à luz do caráter de Cristo, viver a sua vida e agradá-lo.
A gente vive dizendo, como é que eu faço a vontade de Deus? Como é? A gente parece que quer alguma coisa, uma bola mágica que caia do céu e que o Senhor, nada impede do Senhor fazer isso. Ele é Senhor dos senhores. Só que Ele trouxe a palavra de Deus, está tudo revelado, gente, tá? Não vai com essas histórias aí que às vezes as pessoas colocam que tem que ser bem sobrenatural. Volto a dizer, meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A tua experiência eu não posso julgar, tá bom? Mas ela tem que ser baseada na palavra de Deus, concorda? Ela é o nosso parâmetro, tá bom? Então, para tudo, o nosso parâmetro é Jesus Cristo. Gente, se nós como cristãos olhássemos a vida do Senhor Jesus, a gente erraria menos. Mas essa é outra história, é a nossa luta contra o nosso velho homem. E eu quero dizer uma coisa para vocês, já estou demorando muito, porque o meu marido já está assim, ó, sapateando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu olhando a questão de uma vida de intimidade, tá? Eu percebi uma coisa, quando a gente vai fazendo alguns estudos. No Jardim do Éden, quando o Senhor criou o homem e a mulher, Ele visitava esse casal todo dia, diariamente. Quando Ele distribuiu, Ele mandava o maná ao povo de Israel. Ele podia mandar assim, ó, derramar, e olha, vocês armazenam. Foi isso que Ele fez. Ele mandava porções diárias. Não é isso, gente? Outra coisa muito interessante é que as misericórdias do Senhor é acrescentada a cada dia. Quando lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo fala assim, que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Gente, o que Deus está nos ensinando? Que Ele quer se relacionar com você a cada dia, toda hora. Eu sei que às vezes quando você viver uma vida de intimidade, de oração, é estilo de vida. Então aqui nós temos que tomar decisões. Quando a gente escolhe a profissão ou escolhe o seu cônjuge, você toma uma decisão. Você tem uma vida de intimidade, você toma uma decisão. Você vai viver alguns conflitos diários com coisas que o inimigo de nossas almas faz, que bem faz, da gente, várias atividades, várias coisas de responsabilidade e coisas que você vai dizer assim, não, eu não fiz isso porque eu tinha que assumir isso. Isso é minha responsabilidade. Não é assim? Mas, olha, é uma questão de prioridade na minha vida. Se eu tenho uma decisão, eu coloco como prioridade me relacionar com esse Deus. Tá bom? Tô falando baixo? Ai, então tá bom. É difícil esse negócio, né? A gente tá falando e a gente precisa falar um pouquinho mais alto para poder as pessoas entenderem. Gente, vocês estão me entendendo? É porque tá gravando e eu nem olho esse trem aqui. Mas assim, eu sei que lá na frente a gente precisa ter um microfonezinho, tá bom? Mas vocês entenderam, né? Que a vida de intimidade e de santidade precisa disso aqui, ó, tá bem acessado, tá bom? Continua, meu bem. Tá bom. Vamos agora entrar na parte de casamento. Não, Você. É eu que faço. Isso mesmo. Vai lá, manda ver. Ai, deixa eu te dizer, é que eu falando disso tudo, uma coisa que a gente precisa lembrar, como é que eu chego no casamento? Vocês solteiros não sabem como é que chega, mas a gente vai dizer, tá? Para vocês melhorarem. Aliás, isso que eu vou falar agora é muito importante. Eu venho com uma bagagem. Não é assim? A gente chega, vai arrumar a nossa casa e a gente vem com só essas coisas. E o meu marido vem com as coisas dele. Agora eu digo que há coisas que vão além de roupas e eletrodoméstico. É a forma como eu fui educada. A forma que o André foi educado, valores que para mim eram importantes, valores que ele também adquiriu, cultura, em alguns casos, eu cito aqui, Raquel e o Domingos viveram isso, culturas diferentes,
São coisas que a gente chega no casamento. E eu não digo nem tão longe. Raquel, o Domingos era africano, né? Mas eu digo assim, eu sou nordestina e, por exemplo, eu vou citar agora outro casal importante, que eles iam até fazer uma parte aqui interessante, que a gente ia fazer um sketch, mas quando a gente viu a hora, não ia dar pra gente fazer. Eles iam chegar com uma bagagem, que era o que é isso, que a gente ia simbolizar, e que era a Ingrid e o Jefferson. Ele é nordestino e a Ingrid não. Então, eu digo assim, são coisas que a gente pensa que não, mas que influenciam. Então, a gente chega no casamento... Isso no mesmo país, hein? Imagina. Isso, no mesmo país, pois é. Imagina fora, né? Que até a língua, a minha irmã viveu isso. Porque ela casou com um inglês. Gente, deixa eu dizer uma coisa. A gente chega com coisas que a gente guarda com preciosidade. E ele da mesma forma. E a gente vai tentar montar ao longo dos anos aquilo que a gente pode tirar das suas bagagens e aderir. Por exemplo, havia coisas na minha família que eu não queria que acontecesse no meu casamento. E vice-versa, tá difícil, né? E vice-versa no do André. E a gente falou assim, não, eu quero, depois que você conhece a palavra de Deus, aí você fala assim, não, isso não, eu não quero. Eu quero viver a palavra do Senhor. Eu quero que aconteça assim, assado. Eu quero que a gente busque isso. Nem que necessariamente a gente venha acertar todas. Mas a gente quer buscar isso no nosso lar. E o que acontece? A gente pensa que às vezes a gente quer interar aqui o homem, aqui a mulher. Tá? O meu é mais importante. Ah, não, esse não, isso não. Sabe aquele negócio? Ah, mas a gente fazia isso. Ah, mas a minha família, a gente pensa, a gente acha assim, não, Iracema, não foi tão desse jeito. Mas às vezes acontece dessa forma. Coisas que você vê no outro que você não gostaria que você entrasse no casamento. Aí agora, a gente vê aqui o ponto de vista de Deus. Esse foi o nosso ponto de vista. Eu cheguei com uma bagagem e você chegou com outra. E você que é solteiro, é isso que acontece, tá? O casamento não é uma conveniência social, nem uma simples intenção para que duas pessoas vivam juntas. Ele é ordenado por Deus como uma aliança de companheirismo e complementação mútua. Pessoal, o meu casamento tem que refletir a glória de Deus. Aí eu te digo assim, na tua vida individual, você solteiro, você precisa refletir Deus à luz refletir o Senhor Jesus à luz do seu caráter, certo? Não é isso que a gente busca individualmente. E quando a gente olha minuciosamente a palavra de Deus, reflete em tudo em nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa escola, onde você está inserido, na sua faculdade, no seu casamento, no seu lar. Aí eu digo para você, quando a gente vive santidade, quando a gente busca essa santidade, é muito mais fácil pousar aqui de santo, quando em casa, às vezes, nem sempre a gente vive isso. É porque não exige, as pessoas não me conhecem na intimidade. Então, eu digo uma história muito rapidinha. Eu era adolescente, pré-adolescente na igreja, nós éramos da mesma igreja, e eu vi um casal, e eu me emocionava com aquele casal. Eu falei, Jesus, eu quero isso para mim quando eu crescer. Porque eles chegavam juntos e os filhos juntos, e eram os filhos impecáveis, bonitinhos. Gente, era uma coisa assim meio, sabe? E eu achava tão lindo, que era isso que a gente quer. E a gente busca isso, né? Aí depois que você casa, você quer que seu filho tenha um comportamento exemplar. Gente, com o passar do tempo, eu citei. Gente, eu não tô vendo mais aquele casal, não sei o quê. Eles eram tão bonitinhos. Aí eu descobri que na casa não era aquela beleza toda, não era aquilo tão maravilhoso como eu que criava uma expectativa, entendeu? Então, gente, as suas atitudes ecoam tanto positivamente quanto negativamente.
o que você fala, o que você veste, como você, a sua atitude vai além. Não estou dizendo aqui, gente, que eu sou imperfeita, Iraci, a velha Iraci é imperfeita, mas lembra que a gente busca a santidade, o conhecimento da palavra para vivê-la. É lógico que algumas vezes você está no seu pior de você e você vai buscando para viver a palavra de Deus e você dizer, Senhor, menos eu e mais o Senhor. Gente, isso não é mérito nosso, de individual, é mérito do Senhor, tá bom? E aí, aqui em Malaquias 2,14, né? Tá aqui? Desculpa. Aqui, vamos lá. E vocês ainda perguntam, por quê? E porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Aí eu estou falando aqui, é porque Deus estava desagradado com a maneira como essas pessoas estavam vivendo. Aí é quando a gente fala da santidade. E sabe aquelas coisas de que você está vivendo a sua vida e você vai vivendo de qualquer maneira e o Senhor não pensa não, Ele não está se agradando do que Ele está vendo. E Ele está falando aqui de uma infidelidade. E às vezes, eu não estou dizendo essa infidelidade só porque aconteceu um adultério. É a infidelidade, é ambos, sabe? Quando eu não cumpro a palavra de Deus, eu estou sendo infiel. Às vezes a gente coloca assim, adultério, porque ele se expõe muito, né? Mas eu estou sendo infiel à palavra do Senhor. Quando eu não escuto o meu marido, quando eu impero para ser a minha vontade, que lá na frente a gente vai falar sobre isso, eu estou sendo infiel à palavra do Senhor, tá bom? Continua, meu bem. Então, gente, continuando um pouquinho, vamos falar sobre o modelo bíblico de casamento. Gente, vocês fiquem à vontade, tá bom? De vocês, alguma coisa, algum ponto que a gente vai estar passando e você não entender, e você pode perguntar. Pode perguntar. Porque mesmo que a gente tenha esse tempo, e aí venceu, a gente não conseguiu, a gente pode marcar um tempo, a gente pode ver com o Mário, com toda a organização, da gente gastar mais tempo lá na frente, se houver necessidade. Vamos lá, vamos dar uma corridinha aí. Modelo bíblico para o casamento. Em primeiro lugar, o casamento surgiu de Deus. Não foi uma convivência humana, nem tampouco foi uma decisão humana. Foi uma decisão que Deus nos ordenou para o casamento. Vamos ler junto aí. Malaquias 2,14 nós acabamos de ler. Vamos voltar um pouquinho para poder relembrar. Gente, a gente está na outra página, tá bom? A gente pulou aqui, mas não é que pulamos o assunto, é que a gente vai voltar. Vai voltar, tá? E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Quando você casa, alguns perguntam, André, eu só casei no cartório, eu não casei na igreja. Mas quando você casa e tem um contrato com a pessoa, você tem um casamento feito através de um relacionamento feito por um juiz ou por um cartório, Deus é testemunha, independente do que aconteça. Deus é testemunha, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, Ele está vendo que o teu relacionamento com aquele marido, com aquele homem, com aquela mulher, é testemunho. Então, independente de igreja, Deus é testemunho do seu casamento. Mas André, ele, naquela época eu não conhecia o Evangelho, eu não sabia quem era Jesus. Hoje eu sei, porque eu tenho que continuar aquele rapaz comigo que viveu há algum tempo atrás, que nem conhecia evangelhos. Porque Deus é testemunho da tua vida. Romanos 8, 29 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Se nós somos chamados por Deus, se nós somos buscados diante do Senhor, nós temos um compromisso entre você e Deus. Então o casamento é uma coisa instituída por Deus. Foi feito muito antes, até mesmo da queda do Adão. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para continuar. Sim. E se mora junto também é um casamento. Também é um casamento, é um relacionamento. Um compromisso que você vive com uma outra pessoa. Tem que acertar. Isso.
A orientação, nós como igreja, nós fazemos, né, que em primeiro lugar, antes, se você pretende ser membro da igreja e ter uma vida, não uma vida correta diante do Senhor, isso é, vive com a pessoa de uma forma não correta, né? É fazer o que é certo. Se casar, vai no cartório, faz o casamento. Se quiser fazer uma cerimônia conosco aqui na igreja, a gente pode fazer na sua casa, no seu ambiente, onde você imaginar. Isso é para proteger a pessoa. Isso mesmo, ainda é proteger a pessoa em si. Falando que o povo falava, né, para que um papel? Ele falava, então eu rasgo a escritura da tua casa. Isso mesmo, isso mesmo, É está verdade, correto, bem mano. isso. Bem lembrado. Então, a igreja tem esse cuidado. Então, lembre-se, quando você vai fazer um compromisso com uma pessoa, ele é eterno. Ele é baseado na palavra de Deus. Deus ordenou o casamento em nossas vidas. Então, tenha cuidado. Alguém lê aí Efésios 5, 21 a 33. Abre a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Quem tem Bíblia, abre essa Bíblia ali, rapidinho. Efésios 5. Relaxa. Efésios o quê? Efésios 5, 21 a 33. É uma leitura longa, mas é essencial para a gente hoje. Hoje em dia pode acabar por muito menos, mas a gente vai ter que falar sobre esse texto. Efésios 5, 21 a 33. Quem achar, pode ler na sua voz, por favor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém. 83, aí. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. É um texto até um pouco pesado para a gente podermos conversar, mas é um texto maravilhoso que mostra justamente a graça de Deus em nossas vidas. Mais claro que isso. Não, A gente podia Pode ser terminar pesado, aqui e ir mas embora, cabe porque já isso. estava terminando. não, mas É gente, fácil. Quero ver. Praticar, eu sei, isso aí. gente, muitas vezes eu tenho uma particularidade, muitas vezes a gente esquece e às vezes não queremos ver. Nós vivemos hoje numa sociedade um pouco machista. Isso é, temos sempre uma visão como que do homem que manda nas coisas, na vida. Nossa, isso é difícil. Só que ao ler o texto, a gente, minha esposa, quando fala assim, mulheres sendo submissas, ela já fica logo, André. Não, é um assunto muito importante, porque eu já conversei sobre isso, já ministrei sobre isso, e não é fácil, mas quando a gente entende biblicamente, Vai gente, entender agora. nossa, é perfeito. A submissão não é Proteger a própria mulher. Mulher, Não, gente. não, você vai ter submissa, mas não é isso. isso. A submissão isso, não porque é o que é o problema é ele, não é o isso. seu. A submissão não é um problema da mulher. Submissão é um problema do homem. O homem tem que ser submisso. O homem tem que ser submisso à palavra de Deus, ao que Deus manda na nossa vida. Nós somos de ser servos amorosos para com minha esposa. Eu sou um servo, sou um escravo de O Deus na André minha falou vida. para o homem, eu só complemento, é os dois. É os dois. Se nós estamos nos sujeitando à palavra de Deus. Tá?
Então, Mike, você ia falar? Ser humano. do Sim, ser humano, ser humano, ser humano. isso mesmo. Essa submissão é no caso do ser humano, de todos nós. Então, submissão não é um assunto que é só para a mulher. Não, muito pelo contrário. É de todos nós. Todo homem que crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, todo homem que um dia professa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele está submisso à palavra de Deus, que Deus quer em minha vida. Se você está submisso, você vai repetir essa submissão com a sua esposa e com a sua família. Claro, a mulher também. A Bíblia mostra essa ideia da mulher aqui, o exemplo de Paulo, foi para exemplificar a igreja de Jesus Cristo para nossas vidas. Então a igreja também para ele, no caso Efésios, ele fala sobre a igreja. Então a igreja tem que ser submissa ao Jesus Cristo, andar com ele. O exemplo foi dado para isso, então, para esse objetivo. Então devemos o quê? Ter isso em mente. Fim, Marina. Ó, eu que mexo muito com mulher, eu escuto muito assim, eu queria ser homem. Na encarnação, porque tem essa mania de encarnação, né? Que isso não existe. Eu quero ser, eu falei, gente, se eu tivesse que voltar 100 vezes, eu queria voltar mulher. Entender o que é ser mulher. Porque a responsabilidade está em cima de um homem, eu não quero para mim, mas é nunca. Então, Isso mesmo. Mas é nunca. Então a gente vai ver isso aí. porque mais tarde a gente vai ver direcionado para a mulher, direcionado para o homem. Se a gente Isso. conseguir chegar. Vamos chegar. Vamos lá, vamos correr lá. Deus estabeleceu o caráter do casamento. Letra A. Eu queria que você grifasse aí com a caneta. Quem não quiser, não tiver caneta, pode pedir para o João atrás, ele vai dar um lápis para você. Diz assim: deve ser praticado com base no desejo de agradar ao Senhor. Então, eu homem, eu mulher, quando eu quero agradar o meu marido, eu tenho que pensar como que estivesse agradando ao Senhor, a Deus. Você que é solteiro, você que vai casar, está se preparando, lembre-se, o teu relacionamento com Deus é a primazia, como ele se lembrou. Quando você conhece a Deus, o teu horizontal vai ficar tranquilo, vai ser fácil. Mas muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, lembre-se, a primazia do Senhor na tua vida. Tem que agradar ao Senhor. Letra B. Eu grifo novamente uma frase aí para vocês grifarem. Não apenas no aspecto físico, mas também em questão de mente e propósito. Vamos ler Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Vamos lá, gente. Fala rápido aí, senão não Por perdemos. isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é importante. Muitas vezes, né, como ele se lembrou também, a gente conversou sobre isso, sobre as bagagens. Temos mania de trazer as bagagens de casa, da minha casa, da casa dela. Tem muitos que nem deixam o pai. Isso. E muitas vezes nem deixa o pai e a mãe. Mas Deus nos orienta que devemos construir uma nova família, somos novos seres, somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas também somos uma nova comunidade, uma nova de pensar. Entendeu? Ó, letra D. Os parceiros do relacionamento conjugal devem buscar a unidade no pensar e no julgar. É aí justamente onde a gente aprendeu muito com o Senhor e nossas vidas. E eu quero ressaltar com vocês a nossa experiência. A gente conversava muito. Então você que é solteiro, você que se pretende casar, primeiro conselho que eu falo para você, ao conhecer uma pessoa, converse muito, ande muito com ela, viva muito em termos de ver o que a Bíblia fala sobre mim, sobre você, veja o chamado da vida dela, se ela tem o mesmo propósito, tem a mesma vontade, tem a mesma empenho em realizar o que Deus quer na tua vida. Essa tem que ser o teu objetivo no relacionamento do namoro ou da vida do noivado, começando a tua vida amorosa. Uma coisa que aconteceu, lembra que aquela família que foi um parâmetro para mim, que eu achava que era perfeita? Depois que eu comecei a entender que nós, seres humanos, somos falhos e que eu não podia achar que casamento era imperfeito, eu tinha que olhar para Cristo, o modelo que Ele nos dá. Aí eu comecei assim, Senhor, eu não quero ter só um casamento que a gente vai para a igreja, a gente senta junto, a gente lê junto. Eu quero alguém comprometido contigo. Porque
Então, que tinha um ministério, Deus tinha me chamado. Então eu falei assim, como que eu posso, é isso aqui, vocês têm que alinhar afinidades, principalmente nessa área. Porque lá na frente, mesmo você fazendo a vontade de Deus, isso pode ser um empecilho, porque o outro não compreende do mesmo jeito. Então assim, eu não queria somente um casamento, ó Deus, eu quero sim um servo teu, fiel, mas alguém comprometido, que queira fazer diferença, que seja atuante e não esquentar banco. Porque não é isso que às vezes acontece. A gente esquenta banco, gente. A gente só se alimenta. E vocês não sabem como é precioso essa troca quando eu levanto do meu banco e eu saio em atitude, porque eu cresço. Eu cresço como pessoa, eu cresço como cristão, porque eu tenho que exercer. Porque esse relacionamento na igreja, às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente tem aresta, como tem no casamento, a gente se esbarra, sabe aquela pontinha daquele móvel? Pode falar, Mário. É que o nível de comprometimento que você espera do seu cônjuge nunca vai ser menor do que o seu. Seja uma hipocrisia. Isso. E é o que às vezes a gente vê. Eu quero uma pessoa que ore, que leia e que obedeça. Eu não sou essa pessoa. Eu não quero essa pessoa. E aí acaba sendo uma ilusão, porque a tendência é você buscar alguém igual a você. Isso, Por aí isso que é tão chocante perigoso. quando pessoas tão amadas, queridas, que servem, vão se relacionar com pessoas que odeiam Deus, rejeitam Deus. E aí a gente pensa, não, mas o que aconteceu? Aconteceu que o servir e o amar a Deus não estavam alinhados. Então você vai procurar alguém igual a você. Você vai procurar alguém que valoriza coisas que você valoriza. Aí você vê que às vezes o julgo desigual, às vezes não é nenhuma pessoa que é fora da sua religião, tá? Nem fora do temor a Deus. Só não tem o mesmo comprometimento. Sim. E aí esse julgo desigual, que a gente pensa que é só religioso, não, vocês vão ver lá na frente que tem outros julgos desiguais, tá bom? Que a gente vai se deparar no casamento, tá bom? Tá bom? Então, gente, relembrando, o meu relacionamento com Deus é a primazia. Se eu não tiver um bom relacionamento com o Senhor, eu não vou ter nunca um bom relacionamento com a minha esposa. Eu nunca vou ter um bom relacionamento com o meu irmão. Eu nunca vou ter um bom relacionamento dentro de casa. Então, a minha busca para o Senhor é a primazia na minha vida. Se você não tiver isso bem claro na tua cabeça, bem claro no teu viver, você não vai conseguir nada. Isso, gente, envolve também em relação até mesmo quando você está sozinho. Muitas vezes que a gente está sozinho, homens que vivem viajando para se manter, entendeu? Cuidado, Deus está vendo. Se você não tiver um bom relacionamento com Deus, se você não souber ter você não vai ter estrutura não vai ter para como você vencer as lutas. Isso. E as tentações, né, gente? Tá bom? E isso não é só o homem, isso é para todos. Mulher também. Né? Uhum. O homem saiu, tá viajando, a gente tá em casa ou tá trabalhando, e eu não estou dizendo nem no âmbito dos filhos, que a gente só vai ver semana que vem. Mas assim, tudo isso em síntese, eu digo, ainda eu falo sempre, temor a Deus, não é, a palavra não diz que é o princípio da sabedoria. Gente, tá no casamento. O meu temor a Deus é tudo e vai refletir no casamento. Então, se eu temo o Senhor, eu busco, eu obedeço, ou pelo menos a gente vai lá buscando, e isso reflete, porque eu temo ao Senhor. Tem coisas na nossa vida conjugal que a gente faz assim, meu Deus do céu, ele não está vendo. Não é assim? E nós somos mais sensíveis como mulheres. E às vezes, olha, deixa eu dizer um parâmetro muito interessante. A gente se conhece no espelho do olhar do seu marido. Tem coisas que o André fala assim, você fez isso? Eu? Tá louca, não fiz isso. Eu não sou assim. Bem, você fez assim. Gente, são coisas que se a gente entrar como ele, sabe aquele pastor Carlos Eduardo que fala assim, fala aí para sua adversária, isso não é bíblico? Não, ele não é seu adversário. Ele não é meu adversário. Se eu sou um, e a palavra do Senhor diz que você cuida da sua carne, nós somos um. Então, gente, ele não é meu adversário, ele é meu marido. E eu preciso cuidar e preservar dessa relação, tá bom? Eu quero deixar mais uma palavra aqui.
É lá na página, eu não sei qual a página de vocês. A letra I aí. Logo depois a parte do letra D, daí tem letra A, logo depois tem uma página de I. E diz assim: se o seu cônjuge for descrente, não perca a esperança. Quando ele não tomar decisões baseadas exclusivamente na palavra de Deus, pois o homem natural descrente não pode entender ou aceitar as coisas de Deus. Então eu quero dar uma palavra justamente de esperança para as irmãs, ou até mesmo irmãos, que não conhecem, que são casados com homens que não conhecem Jesus. Às vezes pessoas que conheceram Jesus, sabem quem é Jesus, mas o meu marido não é, ou a minha esposa não é. Às vezes você casou e conheceu Jesus depois. Isso. E às vezes não, né? Às vezes não. Às não, vezes ele não. vai se converter. Mas Isso, lembra? isso aí é outra história que a gente vai ter que falar da desobediência à palavra de Deus. Mas assim, bom, é fato, casou. Então aí diz uma orientação para. Justamente em 1 Coríntios 2,14. Esse eu quero ler. 1 Coríntios 2,14. Fala justamente da esperança de você, mulher, de você, homem, que conhece, tem um casal que não conhece Jesus. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nos orienta justamente então, o homem natural. A ideia do. Você conhece mais ou menos a ideia do homem natural, o homem normal? Está lembrado quem é? O homem natural é aquele que não conhece a Jesus. Não tem ideia de quem é Jesus. Entendeu? Por favor, alguém lê 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso mesmo. O homem natural não conhece. Então, por mais que vezes você, irmã, ou irmão, que tem um casal, que tem um marido que não conhece Jesus Cristo, lembre-se que deve ser submissa ao Senhor. Está servindo ao marido ou à mulher como fosse ao Senhor. Então você tem que andar também conforme a palavra de Deus. Mas meu marido não é crente, minha esposa não é crente, porque eu tenho que fazer isso? Porque Deus manda. Porque Deus orienta. E porque ele é o modelo, né, gente? E ele é o modelo. Se eu vou. Lembra que a palavra do Senhor diz que eu tenho que tratar o outro como superior? Lembram disso? Eu tenho que tratar como superior. E vice-versa, isso não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver de homem e mulher. Eu preciso tratar o outro como superior. E isso, é por isso que eu digo assim, quando eu conheço a palavra de Deus, gente, ela é rica e vai te dizer, toda vez que eu faço alguma coisa, aí o Espírito Santo vai falar: oi, Nancy, o que aconteceu? Seu marido, ele é superior, ele não é superior, meu marido. O sinistro amoroso dos cônjuges em relação ao outro deve ser elemento de destaque num casamento. Sirva o seu cônjuge em amor. Essa é a palavra. Ande em amor com o Senhor. Não adianta. Vamos ler 1 Coríntios 7, 3 a 4. Acho que eu coloquei na coxinha aqui, ó. Está um pouco mais embaixo, aqui na letra G. Tá aqui, deixa eu ler. Sirva o seu cônjuge em amor. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade do seu próprio corpo, e sim a mulher. Mas aqui, gente, lembra que a gente já falou sobre eu tratar ele como superior? Então, por exemplo, eu sei que o meu corpo é do meu marido, tá? Mas se ele sabe que eu não estou legal, não estou bem, e se ele me ama com aquele amor de Cristo sacrificial, ele vai entender. E vice-versa. Porque essa história de só o homem que tem desejo, isso não é verdade, é ambos, tá? Agora, aí aqui solteiros, lindos e maravilhosos, na hora certa, entendendo isso, é tudo maravilhoso. Olha, o sexo é a coisa mais maravilhosa no casamento. No casamento. Uma coisa, tinha uma amiga, rapidinho, já que a gente já tá atrasado mesmo, tem uma amiga que ela falava assim pra mim: eu tenho um relacionamento com Deus maravilhoso, e a gente conversando, né? Ela falou assim, mas na hora do meu casamento, na hora do meu intimidade com meu marido, eu fecho a porta, eu fiz: que é isso, meu bem? Como é que é? E ela falou assim: por que você tá dizendo isso? Eu tenho que ver, que é isso?
meu Deus me fez sexual. Eu acho que meu Deus está lá na batalha. Olha que criatividade. Gente, por favor, mas é bênção. E Deus me fez assim, fez o meu marido e assim sucessivamente. A gente vai... uma conversa que eu precisei ter com o Lucas. Mãe, é sério que você vai conversar isso comigo? A cara do meu filho. Sentamos e falou, filho, passou 5 anos, eu também 5 anos namorando, porque a gente começou a namorar adolescente, não tinha que namorar mesmo. Gente, é outra coisa, você casou, você pensa assim, não conheço ele pelo avesso. Eu conheço meu marido pelo avesso, a gente acha, né? A gente acha, até hoje eu estou Não, casou, a gente vai se conhecer. A gente vai se conhecer. Gente, presta atenção. E olhando isso, eu falando pro Lucas, eu falei, filho, a vida assim, íntima, começou. Então você vai, sabe aquele comecinho de você esperar o outro, de você conhecer, vai acontecer também na intimidade sexual com a Bia. E ele, sério, mãe, eu já tô lendo um livro. Aí eu brinco muito, sabe? Eu brinco muito com eles e graças a Deus, a semana que vem a gente vai dizer, esse negócio de estreitar relacionamento com o seu filho é muito importante. Porque ele busca outra pessoa para conversar. E eu quero que ele me busque, tá? Aí, e com essa minha amiga, ela falou que ela fechava a porta. Que ela, gente, de jeito nenhum. Deus é perfeito, Ele me criou e criou você. E é lógico que você não vai fazer nada que frinja o seu marido, nem vice-versa. Existem coisas que é bem amável e recebida para ambos, e tem coisas que não, tá? Mas aí eu preciso falar de modo mais particular, porque tem muitos solteiros aqui. Tá bom? Mas olha, gente, é muito abençoado, tá? Tá bom, então vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho. Quero dar a palavra justamente aos solteiros. Eu não posso deixar de falar, porque Viva a Bíblia fala sobre isso. Então, onde ele assim, Paulo dá uma ideia de que é muito bom ser solteiro. É muito bom você estar livre de compromisso. Entendeu? Por quê? Porque você ter mais tempo para servir o Senhor. Aonde Paulo recomenda. Entendeu? Eu coloquei essa frase aí para a gente poder entendermos e podermos você saber sobre isso. Se você for solteiro, essa é uma ótima oportunidade para ministrar na vida da igreja local, visto que você não tem responsabilidades ou possíveis distrações próprias das pessoas casadas, baseada em 1 Coríntios 7, 2, porque a gente vê no começo que fala assim, não é bom que o homem esteja só. Aí eu já fui procurada por solteiro e falei assim, nossa, então eu sou. Aberração. Não, existem pessoas que Deus chama com um propósito, entendeu? E que Deus dá esse prazer, essa satisfação na vida. Agora, existe, é lógico que a bênção do casamento também, tá claro aí, a gente sabe que é propósito, foi ideia de Deus o casamento, tá bom? Vamos lá, vamos agora partir para a briga. Convites conjugais. Né? Olha, gente, eu digo assim, deixa eu começar esse é muito mais incrementado. Gente, escuta bem, ó. Esse que é o bom. Deixa eu dizer assim, por favor. Às vezes eu assisto uns vídeos daquele pastor, mas só pra ver, tem cada coisa que não é bíblica, mas tem coisa engraçada que às vezes acontece no casamento. Ó, mas deixa eu dizer uma coisa que a gente tá estudando no grupo familiar. Aí alguém tá perguntando, quem é aquele pastor? É isso? É aquele... Cláudio Duarte. A gente morre de rir com as besteiras dele, mas tem coisa que não é bíblica ali, tá? Uma vez eu escrevi pra ele. Isso não tá certo, não é bíblico, ele nunca me respondeu. Mas bom, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Nós estamos fazendo estudos no nosso GP, tá? Relacionamento, uma confusão que vale a pena, e é mesmo, aquela confusão gostosa, não é gritaria. A Bíblia diz que não, o Senhor não se agrada disso, é diferente. Uma vez a minha vizinha, a gente não fala alto lá em casa, né? E aí eu tive 3 filhos e disse, nossa, a gente não vê nem bebê chorando. Mas uma vez estava uma festa lá em casa. Aí, uma festa no bom sentido, né? Falatório. Aí a minha vizinha bateu, vai ver que tem alguém que invadiu a casa dela. Aí bateu. Falei, Iraci, tá tudo bem? Aí eu fiz, tô, Ana. E ela fez assim, e eu vim rindo, sabe? Ela fez, o que tá acontecendo? Eu fiz assim, meu bem,
família nordestina. É igual italiano, a gente senta, só come e ri. Aí era uma festa. Aí ela falou, nossa, mas por que vocês nunca recebem? Porque lógico, ó, eu moro nas Américas, né, gente? É outro lugar do Brasil. Então nem sempre a gente tem condições da gente ir tão longe. Aí, às vezes, quando vinha, vem de um monte de gente. E casa nordestina é assim, ó, não tem espaço, mas a gente bota a rede, a gente faz uma festa, bota até na cozinha. A gente tem gente dormindo. Mas assim, é uma confusão santa. Por isso que quando eu achei uma beleza, viu, gente, pra fazer em GP. Se vocês quiserem, o André indica. O André indica relacionamento, uma confusão que vale a pena, tá? Aí a gente tá vendo aqui os conflitos conjugais. Se o propósito na vida forem só satisfação pessoal, cada cônjuge culpará o outro pelo problema e dificuldade, embora ambos estejam pecando. Nós somos pecadores, a gente precisa entender isso. Nós somos pecadores. Vamos ver a hora, gente, por causa do 9h56. Falta só 4 minutos. A gente pode fazer o seguinte, a gente não vai conseguir entrar num âmbito, mas eu preciso mostrar uma coisa para ambos, seja homem, seja mulher. Como o André falou, nós somos sujeitos primeiro a Cristo. O maior modelo de casamento que Deus podia dar, eu não vou nem falar disso. Bem, tudo bem. Aqui é o caminho, o marido, a esposa, lembra? É isso aqui, gente. Eu não posso entender que o meu marido é meu adversário. E se eu atacar não a pessoa, mas o conflito em si, e à luz do que o Senhor quer para nossas vidas, eu vou ter êxito e sucesso. Agora, se eu atacar, mas ele é arrogante, viu? Mas ele só quer o que ele quer. Gente, ambos estejam sujeitos. A Bíblia fala que por que ele fala que o homem precisa amar como Cristo ama a igreja? Cristo fala, Valéria. Escuta, a gente precisa entender que esse Deus, ele teve amor sacrificial. Mas eu quero fazer um modelo aqui para vocês, tremendo, e é a luz da palavra do Senhor, que é a Trindade. Gente, pensa o seguinte, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Vou botar P, tá? Equipe pastoral. Escuta, gente. Aqui eles são 3 em 1, certo? Não é isso que ele quer, que a gente seja um nele. Os papéis aqui são definidos. Eu não passo por o pai não passa por cima do filho. E outra coisa, eles se glorificam. Parece que a gente está no casamento e a gente está torcendo que o cara tropece e vice-versa. Nossa, isso é o que mais... Gente, eu preciso estar em concordância e ajudando esse marido. Às vezes, eu digo assim, às vezes, gente, a gente passa situações na vida que você conseguiu uma certa maturidade. Eu estou dizendo, você, independente de sexo, tá? Você atingiu uma maturidade e o outro ainda não. E você passa situações para que o outro cresça e você vai viver junto. Se você não entende isso, isso vai ser uma luta constante. Porque o outro não vai conseguir enxergar porque ele ainda não alcançou. Um minuto. Não alcançou, é horrível trabalhar assim, viu? Não alcançou aquilo que Deus quer. Você precisa ter, isso é vice-versa. Quantas coisas André passou, ó o meu marido, ó o meu filho, é outro, né? A gente só consegue quando a gente está voltada em amor no Senhor. É como ao Senhor. Eu sou submissa, o modelo é Cristo. A minha submissão, o meu parâmetro é Cristo. Ser cabeça, qual é o parâmetro? Cristo. Tá? Então, se a gente olhar para Cristo e os princípios que Ele nos deu, gente, não tem como dar errado. E a palavra do Senhor é muito clara. Você não entrou no casamento para destruir. A palavra diz que
é por causa da dureza dos corações, ele permitiu o divórcio. Porque mesmo no adultério, quando ambos estão interessados em exaltar e refletir o Senhor, aí o perdão acontece e restaura, porque eu creio. Entenderam, gente? Então, é meu marido. Amém, amém. Tá bom. Amém, amém. Então tá. Então a Trindade, justamente, que o último ponto que nós vamos conversar é a simbologia do casamento cristão em nossas vidas, tá? Uma forma de simbolizar. Bom, a gente não tem muito tempo. Então vamos se ver um assunto bem largo. Já acabou ali. Já bem vasto. O meu convite é que vocês venham, todo mundo que vem no domingo que vem. Isso. A E gente vamos vai... justamente falar sobre criação de filhos. Quais são os princípios que Deus fala sobre justamente criação de filhos. O Mais Equipe Pastoral vai estar fazendo justamente a palavra que nós utilizamos foi de mentoreamento, que é justamente o convite que nós temos e vamos dar para cada proporção, para cada irmão, podemos acompanhar com vocês. Eu vou ter um mentoreamento sobre disciplina e discipulando seu filho, que eu vou estar realizando nesses dias aí. Eu ainda não estabeleci a data ainda para cada um deles. Eu preciso passar para o Mário e para a equipe sobre isso. Mas se você tem interesse, dizendo, André, eu quero fazer sobre isso. Eu acho que eu preciso disso para o meu filho. Aí, seu filho Semana que vem a gente vai tratar. semana que vem nós vamos dar mais detalhes, o Mário pode dar mais detalhes sobre isso.